Bem, hoje iremos para a nossa aula de número 3, cujo assunto é o perispírito e suas propriedades, primeira parte. O que vem a ser propriedade, segundo o dicionário? São as características de uma matéria, de uma substância, aquilo que identifica aquela matéria. Bem, nós vimos na aula anterior as funções do perispírito. E agora, com as propriedades, nós veremos como que o perispírito pode cumprir, executar aquelas funções devido às propriedades que possui. Bem, o perispírito, né, é um corpo fluídico do espírito, como nós já vimos. Ele é formado a partir dos fluidos etéreos que compõem a atmosfera, digamos assim, espiritual de cada globo, uma outra dimensão. Possui propriedades dessas suas características de natureza fluídica que lhe possibilitam interagir com o mundo físico daquele planeta. Quando o espírito é mais avançado, mais evoluído, né, ele já possui então outras qualidades, como estão aí no segundo parágrafo, e outras características. Então, por ele ser mais evoluído, as suas propriedades irão além daquelas que nós vamos listar aqui, mas ainda não as conhecemos no estágio atual em que nos encontramos. No estágio atual, somando o que Kardec ensinou e que toda a literatura que os espíritos nos legaram, todos os conhecimentos pós-Kardec, né, baseados em Kardec, complementando o que ele ensinou, e mais ainda outros pesquisadores muito sérios, nós chegamos a esse número aí de 19. Nós iremos até a de número 10 hoje, a expansibilidade. Daí a aula ser primeira parte, porque senão ficaria muito longa essa aula. E algumas dessas propriedades possuem outros nomes que nós procuramos colocar aí, mas que alguns autores, mesmo espirituais, falam para nós sabermos a que se referem, mas o conteúdo é o mesmo. Antes de falarmos das propriedades do perispírito, é essencial que expliquemos esse slide. Então, todas as 19 propriedades que nós conhecemos e outras que nós falamos que ainda não conhecemos, são consequência, vejam só, são consequência da evolução espiritual do espírito. E essa evolução espiritual, ela se caracteriza pelo o seu nível de vibração, né, as frequências da mente ou vibrações mentais, como estão expostas exemplificadamente no centro do slide, em dois gráficos, um de alta e outro de baixa frequência, e exemplificam. A alta frequência, se você adotar, por exemplo, o tempo de 1 minuto, haverá um número muito grande de frequências vibratórias. E no mesmo tempo, 1 minuto, no gráfico de baixa frequência, haverá um número muito menor de frequências. E assim acontece com cada um dos espíritos, que reflete-se então em cada perispírito. Então, cada frequência vibratória dessa dará possibilidades maiores ou menores, características diferenciadas de um perispírito e de espírito para outro. Então, no gráfico da direita, né, se nós considerarmos lá como exemplo do gráfico a matéria densa, aquela que nós tocamos aqui no nosso mundo em escuro, a amarela é aquela aqui mais elevada. Então, na trajetória da evolução espiritual, o espírito vai saindo da matéria mais densa para a matéria menos densa, lá à esquerda, no amarelo, mostrando então a sua evolução. Bem,
Lá nas funções do perispírito, na aula anterior, nós verificamos que uma das funções é a função individualizadora, ou seja, cada perispírito é único. E para um perispírito ser único, igual ao seu espírito, o seu dono, tem que ter uma propriedade que permita dar essa diferença, como nós falamos ainda há pouco das frequências vibratórias. Então, cada perispírito também é único. Vemos aí uma concepção artística com cores diferenciadas entre perispíritos para exemplificar isso. Então, não há perispíritos iguais. Como a rigor, não existem almas idênticas. A unicidade do perispírito deve-se, portanto, ao fato de o espírito sempre manter sua individualidade. Vejam a profundidade dessa afirmação do Livro dos Espíritos. Ou seja, cada um de nós continuamos após a morte com a nossa consciência, como a temos hoje. Então, cada espírito é diferente do outro, pensa por si só. Ele não vai voltar por um todo, não vai deixar de existir, não vai deixar de pensar como pensa hoje. Então, é um indivíduo, é uma individualidade. E, e tem um nível de evolução. Então, o perispírito é diferente do outro e as suas características vão mostrar as diferenças de espírito para espírito, que se dá como está no segundo parágrafo, e nós já falamos, né? O grau de elevação moral do espírito determina o seu grau de depuração ou eterização, o seu nível sutil. Daí a constituição do corpo fluídico ou perispírito dos espíritos superiores ser mais etérea, né? Mais sutil, mais leve, mais brilhante e resplandecente. Só aí nós já falamos de outras propriedades que abordaremos nestas duas aulas. Então, as diferenças que são visíveis para outros espíritos que estão no mesmo nível, né? Daqueles que estão mais elevados. Daí nós vemos em filmes, em pinturas, em reuniões mediúnicas, em livros, relatos de espíritos brilhantes. Aqueles são espíritos elevados, né? Que demonstram a sua mais alta vibração mental, a sua frequência vibratória mais elevada, daí se exteriorizarem daquela forma. Bom, aqui falamos da perenidade, que significa durabilidade, né? O perispírito é durável. E alguns estudos dizem que ele é indestrutível. Então, sim, ele é indestrutível. Ele pode sofrer deformações, como já vimos lá no caso da segunda morte, né? Do ovoide. E ainda falaremos sobre essas deformações numa aula específica. Mas ele é indestrutível. Ele pode ter deformações, mas ele é reconstituível. Ele não se destrói, porque ele é de natureza semimaterial. Ele existia antes da encarnação, mantém-se na encarnação e continuará a existir depois da morte do corpo físico, enquanto naquele planeta ele tiver que reencarnar para alguma missão, seja para sua evolução, seja para ensinar aos outros, etc. Então, unicidade e perenidade são as duas propriedades vistas até agora. A terceira é a corporeidade, né? Como assim? O perispírito possui um corpo físico, sim, na dimensão que ele tem. Ele possui um corpo, vamos chamar assim, uma forma material. E essa forma é a matéria, é a forma humana, né? É a forma humana. Os animais, quando desencarnam, quando morrem, eles vão para o mundo espiritual com a forma de animal, o perispírito deles, que eles possuem perispírito. Eles aparecem, tem até na literatura espírita disso, sobre isso, nos livros de André Luiz principalmente, né? Os animais possuem uma alma, possuem um espírito, e com isso possuem perispírito. Então, a forma do perispírito, no caso do homem, é a forma humana. Daí
em nós em sonhos, ou quando eles se materializam, né? Ou como os videntes podem vê-lo, até aquelas pessoas que de vez em quando veem, não são médiuns, como se costuma dizer comumente, né? Veem um espírito, eles aparecem com uma forma humana, porque e normalmente é a forma que teve na última encarnação. Você se encontra com parentes e amigos que desencarnaram durante o sono, da maneira que eles eram aqui, a forma humana em forma da última encarnação. E aqui um outro ponto que será motivo de um estudo específico em uma aula, que aqui não comportaria adentrar em tantos detalhes, é retirado do livro Nosso Lar, em que André Luiz diz: a essa altura serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Aí, colocado aqui para levantar a reflexão e, e reforçar a dúvida de muita gente, né? O espírito precisa se alimentar, precisa tomar caldo, ele tem necessidades fisiológicas. Parece incoerente fazer esse tipo de pergunta, mas quando nós falamos o que falamos agora nessa propriedade, que ele tem um corpo e o perispírito, ele tem a forma, ele é o molde do corpo físico, o perispírito tem coração, tem pulmão, tem pernas, tem braços, só que possui funções diferentes de um corpo humano. Então, sobre tudo isso que nós questionamos agora, nós falaremos numa aula específica. Mas a forma do perispírito é a forma humana. Agora nós vamos falar de uma outra propriedade também bem importante, que é a densidade. Do dicionário, a densidade é uma propriedade da matéria que determina a quantidade de massa. Como assim? Vamos melhor explicar pela figura ao lado aí. Nós vemos na figura vários líquidos que não se misturam. Não se misturam porque têm densidades diferentes. E tem densidade diferente porque cada líquido, as suas moléculas, estão mais ou menos afastadas do que a do outro. Então, quanto mais próxima a molécula, mais denso é a matéria, mais densa é a matéria. E assim vai ocorrer também com os perispíritos. Então, quando nós falamos ainda há pouco, né, de um espírito que aparece de uma maneira brilhante, a densidade dele é mais sutil. As moléculas não são densas, não são pesadas, né? Então, no que diz respeito ao perispírito, ainda que de natureza semimaterial, ele não deixa de ser matéria. Então, ele possui densidade, o que reflete, digamos assim, o seu peso, que também está associado a uma outra propriedade chamada ponderabilidade, e também a outra propriedade chamada luminosidade. Então, se tivéssemos uma balança que pudéssemos medir o peso do perispírito, saberíamos a sua densidade. Mas a densidade é, como estamos falando, é a proximidade ou a distância entre as moléculas, e essa proximidade ou a distância é, são consequência do estado de vibração mental, da frequência vibratória do espírito a que nos referimos no início. Assim, quanto menor a densidade do espírito, menor seu peso e maior a sua evolução, a sua luminosidade, por ser maior sua vibração mental, né? Então, o espírito mais evoluído terá um perispírito mais evoluído, com menor peso, mais luz, por causa da sua vibração mental. E o oposto a isso, como diz Kardec, é quando o espírito é menos evoluído, a matéria, a densidade dele é maior, como está escrito aí, ó, nos espíritos inferiores, e nós estamos incluídos entre eles, aproxima-os da matéria, e é o que faz que os espíritos dessa baixa condição
conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Que ilusões são essas? Pensa que precisa comer, se alimentar, fazer sexo, as necessidades materiais, fisiológicas e outras. Mas é uma impressão por causa da sua maior densidade, a sua maior proximidade com o estado da matéria. Então, esses espíritos pensam e trabalham como se ainda fossem vivos, experimentam os mesmos desejos e quase se poderia dizer a mesma sensualidade. Isso é Kardec que nos fala aí no Livro dos Médiuns. Esta grosseria do perispírito, dando-lhe maior afinidade, né, com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas, tipo materializações, o espírito se tornar palpável, barulhos que você ouve em castelos, em alguns lugares chamados mal-assombrados, e outros que nós estudaremos ainda bem mais à frente.